Venho cumprimentar os nossos amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho lembrá-los também que já há algumas semanas nós temos falado a respeito do assunto do novo nascimento. Temos procurado tratar dessa doutrina, deste ensinamento do Evangelho, com o máximo cuidado, por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo mesmo disse a respeito do novo nascimento. E hoje eu quero abordar com os irmãos, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, o capítulo 3 do Evangelho de João, que é a respeito daquele conhecido, famoso encontro de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. Convido você a abrir sua Bíblia junto conosco, para lermos o Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 1 a 10. Agora, leia comigo o que está escrito no Evangelho. Está escrito assim no verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. E ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? E Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Por favor, meu irmão, feche seus olhos, humildemente recline a sua cabeça e ore conosco, pedindo a Deus sua graça para que nós entendamos estas tão preciosas palavras do Senhor Jesus Cristo. Eterno e bendito Deus e Pai, a Ti, Senhor, levantamos a nossa voz, a nossa súplica. Viemos, Senhor, adorar e glorificar ao Criador do céu e da terra, pois Teu, Senhor, é o reino, Tu pertences, tudo pertence a Ti, tudo é Teu, Senhor, e criado para a Tua glória. E nós, meu Deus, nos achegamos na Tua presença, pois somos pobres, Senhor, pecadores, Senhor, criaturas Tuas, a quem o Senhor nos concedeu o fôlego e todas as demais coisas necessárias para a nossa existência terrena. Mas, ó meu Deus, olhamos para o Evangelho e percebemos que Teu Filho nos fala sobre uma existência eterna, sobre uma existência em um reino futuro, no qual, Senhor, cremos na existência desse reino e desejamos entrar nele. Mas sabemos, Senhor, que por nós mesmos não temos capacidade nem para compreender estas coisas e tampouco para entrarmos por nossos próprios méritos neste reino. Por isso pedimos Tua graça, meu Deus. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, que o bendito Espírito de Deus nos ilumine, nos dê condições de compreender estas palavras, de entendê-las bem, de vermos como a própria Escritura
nos explica o que o Senhor Jesus quis dizer com o nascer da água e do Espírito, e assim, Senhor, termos uma base sólida e firme no qual a nossa fé pode ser alicerçada. Ajuda-nos, Senhor, abençoa as nossas vidas. Senhor, lembramos daqueles que estão nos assistindo, Senhor, pois certamente há pessoas que nos assistem que ainda não nasceram de novo, e oramos por estas almas, clamamos, Senhor, por uma bênção de salvação por estas almas. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Meus amados, hoje nós vamos olhar para o capítulo 3 de João, entendendo, fazendo perguntas certas para compreendermos o capítulo 3 de João. A primeira pergunta é: por que o Senhor Jesus falou de modo tão claro a respeito da necessidade de nascer de novo para apenas um homem num encontro noturno? Por que este ensino foi transmitido a apenas um homem? Porque a segunda pergunta é: por que o Senhor Jesus não falou sobre algo tão importante para as multidões que vinham ouvi-lo? Por que o Senhor Jesus reservou este assunto para falar com este homem chamado Nicodemos? Meus irmãos, exatamente para que nós olhássemos para quem Nicodemos era. Para a pessoa que foi encontrar-se de noite com Jesus para saber, para obter a resposta a respeito da pergunta que havia no coração dele. E a pergunta que havia no coração deste homem era o seguinte: é a pergunta que existe no coração de muita gente, e certamente a pergunta que há no coração de pessoas que estão aqui e daqueles que nos ouvem hoje. A pergunta de Nicodemos era: eu sou salvo? Depois da morte, o céu será o meu lar? Essa é a pergunta. Foi isso que moveu Nicodemos ir até o Senhor Jesus, e é este encontro noturno de Jesus com Nicodemos o alvo do nosso ensino. O evangelista João, que foi quem escreveu o Evangelho de João, começa o capítulo 3 nos falando a respeito deste homem chamado Nicodemos, que vai ter um encontro com o Senhor Jesus, nos dizendo quem ele era, quais eram as qualidades morais e religiosas que Nicodemos tinha, e todas elas estão aí no capítulo 1. Quando João nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era uma autoridade ou um príncipe entre os judeus. Neste capítulo nós temos o currículo de Nicodemos. Quem ele era? Em primeiro lugar, este homem que vai à procura de Jesus era um membro do partido dos fariseus. Para que você compreenda o que era ser um fariseu, porque nós hoje costumamos usar o termo fariseu num sentido pejorativo, não é? Porque de fato muitos fariseus foram inimigos de Cristo, mas Nicodemos, ele era também fariseu e não era inimigo de Cristo. Muito pelo contrário, ele tinha um interesse por Cristo. O coração de Nicodemos clamava por Cristo. Então ele não era inimigo de Cristo. Então nós devemos olhar de modo correto para o que era um fariseu e entender por que é que João menciona isso a respeito de Nicodemos. Meus irmãos, o judaísmo naquela época, ele era dividido em 4 facções. Do mesmo modo como hoje os evangélicos são divididos em várias denominações. Havia os fariseus, os essênios, os saduceus e os zelotes. Os fariseus eram chamados de separados, porque os fariseus eram pessoas que desde a infância eram separados para aprender a Bíblia, para conhecer as Escrituras,
para viver a sua vida numa vida de completa devoção a Deus, uma vida de oração. Eles eram pessoas possuidoras de um caráter exemplar. Ou seja, podemos dizer aqui, os fariseus eram a elite religiosa da época. E Nicodemos era um dos principais dos fariseus. Quer dizer que Nicodemos era um homem muito religioso, muito zeloso, muito obediente à palavra de Deus. E mais uma coisa que a Bíblia fala a respeito de Nicodemos, que ele era uma autoridade entre os judeus, um príncipe entre os judeus. Significa que Nicodemos era um fariseu tão exemplar, era um homem que se destacava tanto dentre os fariseus, que ele era membro do Sinédrio judaico. Fariseu era membro da Suprema Corte de Israel. E mais uma coisa, o próprio Senhor Jesus, no verso 10, diz que Nicodemos era, além de tudo, também mestre em Israel. Quer dizer, ele era um ensinador da Bíblia, ele era um pregador. Ou, em outras palavras, para que fique mais claro aqui, para contextualizar aqui na nossa geração, ele era uma pessoa que ensinava para outros o caminho do céu. Ele era um homem que ensinava sobre a palavra de Deus a outras pessoas. Então Nicodemos era possuidor de uma vida religiosa irretocada. Ele era um homem de uma vida moral exemplar. Ele não era um bêbado, um ladrão, nem mentiroso. Ele era um homem que não pecava dessa forma. Evidente que ele não era perfeito, porque o perfeito é somente Cristo. E a Bíblia diz que não há homem que não peque. Mas Nicodemos era um homem de qualidades exemplares. Um homem muito religioso, um homem que ia em todos os cultos, um homem que pregava, um homem que as pessoas olhavam para ele e viam nele um exemplo de servo de Deus, de pessoa, né, que eles deveriam imitar a fé. Nicodemos era tudo isso, meus irmãos. Porém, no verso 2, nós vemos que este homem, este ilustre membro do partido dos fariseus, membro do Sinédrio judaico, da Suprema Corte judaica, ele foi se encontrar de noite com Jesus, escreve João. A pergunta certa é a seguinte: por que ele foi se encontrar com Jesus? Meus irmãos, era porque Nicodemos, ele tinha algo que todo aquele em que a graça de Deus atua tem. Nicodemos estava preocupado com a sua alma. Por isso ele foi se encontrar com Jesus. A razão, a motivação por trás deste encontro é que ele estava preocupado com sua alma. Ele já era um homem idoso, né? Ele já vislumbrava o final da sua jornada terrena e ele, sabiamente, estava preocupado com a sua alma. Entretanto, ele não tinha fé nem coragem para ir ao encontro do Senhor Jesus de dia. E por quê? Porque ele estava preocupado com sua alma, mas por outro lado ele também estava preocupado com a sua reputação. E ele chega diante do Senhor Jesus, o elogiando, não é? Dizendo: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhece, e note como João escreve. João escreve assim, que Nicodemos diz: Rabi, sabemos. Ele não diz assim: Rabi, eu sei. Ele diz: sabemos. O que Nicodemos está dizendo? Que todo o conselho judaico, todo o sinédrio judaico sabia que o Senhor Jesus é um mestre vindo de Deus. O que significa essa expressão? Significa que os fariseus,
Os membros do Sinédrio reconheciam que o Senhor Jesus havia sido um homem que Deus havia enviado para ensinar a Israel o caminho da salvação. Por quê? Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Não é? Sobre quais sinais Nicodemos está se referindo? Aí no capítulo 2, verso 23, é dito que encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia creram no seu nome. Ou seja, estava acontecendo uma festa em Jerusalém, e o Senhor ali naquela festa havia operado muitos sinais, e esses sinais foram algo que produziram um enorme impacto na vida de Nicodemos e de muitas pessoas em Jerusalém. E isso fez com que Nicodemos fosse ao encontro do Senhor e dissesse estas palavras. Mas no verso 3, nós vemos João começando o versículo, dizendo assim, e Jesus lhe respondeu. Espera aí só um instante. Nicodemos não fez nenhuma pergunta para o Senhor Jesus. Nicodemos aqui fez uma declaração sobre a pessoa do Senhor Jesus, não uma pergunta. Agora, por que é que João diz que Jesus respondeu Nicodemos? Meus irmãos, aqui está um ponto muito importante. O Senhor Jesus Cristo, ele é Deus. Foi assim que começou o Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E Deus, ele sabe o que nós pensamos. Deus conhece as angústias do nosso coração. O Senhor Jesus Cristo é Deus e ele conhece aquilo que são os questionamentos e as dúvidas do coração dos homens. E ele conhecia a dúvida do coração de Nicodemos, e aqui ele então responde a dúvida da vida de Nicodemos. Qual era a dúvida que Nicodemos tinha? Eu sou salvo. E Jesus responde, em verdade eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, qual a resposta que o Senhor Jesus dá à pergunta do coração de Nicodemos? A pergunta que não saiu dos lábios, mas saiu do coração. O Senhor Jesus viu a dúvida lá no coração de Nicodemos e respondeu então. E respondeu de uma forma muito solene, que o judeu entenderia muito bem. Em verdade te digo. Ou seja, isso que eu estou dizendo é algo que você deve dar muita atenção, Nicodemos. E que nós também devemos dar atenção. A verdade é que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meus irmãos, por causa destas palavras, são que nós nos esforçamos tanto e nos dedicamos tanto a estudar sobre o novo nascimento. Porque ninguém menos que o próprio Senhor Jesus garante que ninguém vai poder sequer ver o reino, sequer entrar no céu, sequer ver o céu, se não nascer de novo. Mas entenda uma coisa, entenda uma questão. Nicodemos, ele tinha todas as qualidades que nós julgamos que uma pessoa salva tem. Nicodemos era um homem que tinha um bom caráter. Nicodemos era um homem muito estudioso da Bíblia. Nicodemos era um homem de horas e horas de oração. Nicodemos era um homem que instruía multidões acerca da lei de Deus. Veja, Nicodemos era um homem que dava dízimos. Nicodemos era um homem que dava esmolas. Nicodemos era um homem justo, por isso ele foi colocado como um dos juízes do Sinédrio judaico. Veja, Nicodemos tinha todas as qualidades que nós julgamos que uma pessoa salva tem. Porém, desconcertantemente, o Senhor Jesus diz que Nicodemos não era um salvo. E é exatamente por isso que Jesus trata deste assunto com Nicodemos. E é exatamente por isso que nós temos que olhar com atenção essas palavras.
Porque não é porque alguém vai na igreja, não é porque alguém conhece a Bíblia, lê a Bíblia, ora, jejua, dá esmola ou dá ofertas no lugar em que ele congrega, que essa pessoa é salva. Não, meus irmãos. Ninguém nunca deu um passo para o céu por fazer nada disso. Porém, as pessoas pensam equivocadamente que porque vão em algum lugar de culto, porque participam de algum grupo, porque elas têm ali seus momentos de oração, porque elas conhecem um pouco da Bíblia, ou porque elas viram milagres, ou porque milagres aconteceram na vida delas, a pessoa pensa que isso comprova que ela é salva e, portanto, ela vai para o céu depois da morte. Entretanto, o Senhor Jesus diz que não é assim. Por isso ele fala de novo nascimento com um homem que tinha todas essas qualidades e muito mais. E ele diz, esse homem não é salvo. Você está me entendendo? A gente precisa banir da nossa mente a ideia de que uma pessoa é religiosa, de que uma pessoa ela vai em algum lugar e que por isso essa pessoa ela é salva. Nós de fato pensamos assim. Nós imaginamos que porque uma pessoa está adequadamente vestido, está com uma Bíblia, está ali com a sua família, sendo levado ou conduzindo sua família para um lugar de culto, em que as pessoas têm ali suas cadeiras e bancos, e que haverá um pregador ali à frente, abrindo a Bíblia, lendo algo sobre a Bíblia, pregando e cantando hinos, nós julgamos que isso é a salvação em si. Quando nunca ninguém foi salvo por fazer isso. Meus irmãos, o primeiro passo para o céu chama-se nascer de novo. O primeiro passo para o céu chama-se nascer de novo. Nicodemos havia vivido a vida inteira dedicada a uma religião extremamente exigente. Mas entenda, ele não havia dado nenhum passo para o céu. Até aquele dia. Você entende? Era por isso que Nicodemos estava preocupado. É por isso que o coração humano não sossega. Eu tenho provas de que eu sou salvo. Quais são as provas? Quais são as evidências? O que pode provar que alguém nasceu de novo? Meus irmãos, só há um modo. Entender o significado de nascer da água e do Espírito. Prosseguindo, olhe para o verso 4 agora, por favor. Diante da resposta fulminante do Senhor Jesus para Nicodemos, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Nicodemos teve dúvidas. Veja, meus irmãos, e não é problema ter dúvidas. O problema não é ter dúvidas. O problema é sanar as suas dúvidas, esclarecer as suas dúvidas com a palavra de Cristo. E é Jesus que tem que esclarecer a sua dúvida. Não um pastor, não um pregador. Não alguém dizer para você, não, você é salvo. Nenhum homem pode fazer isso. Ninguém pode dizer isso. Quem tem que dizer isso é a palavra de Deus. Por isso que observe que Nicodemos teve dúvidas, e ele não foi repreendido pelo Senhor Jesus por ter dúvidas, ao contrário, o Senhor Jesus respondeu gentilmente todas as dúvidas que ele tinha. A primeira dúvida de Nicodemos está no verso 4. Então lhe perguntou Nicodemos, como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Veja, o que Nicodemos entendeu por nascer de novo. Nicodemos pensou que o Senhor Jesus estava falando sobre um segundo nascimento natural. Não é porque essa é uma realidade. Todos nós nascemos de modo natural uma vez. Não é? E isso aconteceu quando nós saímos do ventre de nossas mães. E isso é chamado de nascimento natural. Porém, o novo nascimento não tem nada a ver com isso. Nicodemos teve uma dúvida. Então quer dizer que eu preciso nascer de modo natural mais uma vez?
Seria possível um homem entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? No caso aqui de Nicodemos, por ele já ser idoso, muito provavelmente a mãe dele já devia ter morrido. Então, haviam muitas impossibilidades disso. Então, o Senhor Jesus, o que ele faz? O Senhor Jesus repete a mesma resposta que ele deu no verso 3. Porém, veja a bondade, veja a misericórdia, veja o amor de Cristo. O Senhor Jesus responde aí de modo mais esmiuçado, mais detalhado, ou melhor dizendo, numa linguagem que um doutor da lei ou que qualquer judeu poderia entender. Porque o Senhor Jesus menciona dois elementos que produzem o novo nascimento, e esses dois elementos são encontrados em vários textos do Antigo Testamento. Jesus respondeu novamente, com toda esta solenidade, dizendo: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não é? E lembre-se, qual é o tema do nosso estudo? É o verdadeiro significado de nascer da água e do Espírito. E é exatamente essa a resposta que o Senhor Jesus Cristo dá. Primeiro ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E agora ele diz o seguinte, que se alguém não nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Meus irmãos, e por que o tema do nosso estudo, o verdadeiro significado de nascer da água e do Espírito? Por que eu escolhi esse tema para o culto? Porque há muitas ideias sobre o que é nascer da água e do Espírito. Há muitas controvérsias sobre o que é nascer da água e do Espírito. Não é? Recentemente conversei com uma pessoa e ela falou para mim assim: eu já nasci de novo 3 vezes. Evidentemente que essa pessoa, ela não sabe o que é nascer de novo. Ela pensa que sabe. Só que ela não sabe o que é nascer de novo. Outras pessoas pensam que nascer de novo, que nascer da água e do Espírito, fala a respeito do crente, que é batizado, né, do cristão. Porque o Senhor Jesus ordenou em Marcos 16 que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então muita gente confunde a água aqui com o batismo, e esse é um erro muito comum, entretanto é um erro muito grave, porque ela ensina equivocadamente uma pessoa que nascer da água é o batismo, quando na verdade não é. Nós devemos entender isso. Qual é o verdadeiro significado de nascer da água e do Espírito? Para entendermos, basta que nós nos lembremos para quem foi que o Senhor Jesus Cristo falou essas palavras. Jesus falou isso para um fariseu, para um judeu. E evidentemente, quando se fala de água para um judeu, é diferente, o modo como ele ouve isso é diferente do modo como o crente ouve falar de água. Porque no cristianismo, uma pessoa nova convertida, uma pessoa que se converteu, que se arrependeu e nasceu de novo, ela pode então ser batizada, e essa foi uma ordenança que o Senhor Jesus Cristo fez. Porém, os judeus não batizavam pessoas. O batismo é uma ordenança cristã, não uma ordenança judaica. Você entende? Então, o que seria nascer da água para um judeu? Eu quero que vocês, por favor, abram suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 36. E observem que o Senhor Jesus disse a Nicodemos algo que para um judeu era muito fácil de ser entendido. Veja, Ezequiel 36, verso 24 diz: pois vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados.
E eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis em meus estatutos, e obedecereis os meus mandamentos, e os praticareis. Note que o Senhor Jesus, lá em João capítulo 3, falava com um fariseu. E os fariseus passavam a vida estudando estas passagens bíblicas. Nicodemos conhecia de cor o que está escrito em Ezequiel capítulo 36, e conhecia esta promessa de Deus. A promessa feita pelo próprio Deus é que Deus reuniria o seu povo de dentre as nações, e Deus aspergiria, ou seja, o aspergir é o ato de lançar água sobre o povo com o propósito de purificar. Então a água, para um judeu, ela tem um sentido diferente da água para o cristão. Para o cristão, água simboliza batismo. Para um judeu, água simboliza purificação. Essa é a água. Por isso ele diz, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Não é? Essa é a água que transforma o homem. Mas, meus irmãos, o que significa esta água? Qual é o significado bíblico para esta água? Nós precisamos, quando estudamos a Bíblia, seguir sempre a seguinte premissa. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia não se explica com o que eu acho, com o que eu penso, com algum tipo de manifestação sobrenatural. Não. Bíblia se explica com a Bíblia. Então, o que significa aspergir água sobre vós? O Senhor Jesus disse lá em João 3,5 que é preciso nascer da água e do Espírito. O que é esta água que purifica o pecador? Amados, nós já falamos, pelo menos 2 vezes, a respeito de João 15,3, quando o Senhor Jesus menciona aos seus discípulos assim, ele diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Você lembra que Jesus disse isso aos discípulos? O Senhor Jesus disse o seguinte, as minhas palavras têm o poder de purificar vocês. Ou seja, esta água pura que purifica o pecador é a pregação do Evangelho. Você quer ver como isso é exposto de modo até mesmo mais claro pelo apóstolo Paulo? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versos 26 e 27, por favor. O apóstolo Paulo diz assim, maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra. Então entenda, deixa Efésios 5 aberto aqui, e entenda o que o Senhor Deus prometeu em Ezequiel 36. Aspergirei água pura sobre vós e sereis purificados, significa que Deus enviaria por meio de Cristo o Evangelho, que a pregação do Evangelho chegaria ao mundo, e que a igreja de Cristo, o povo de Cristo, ao ouvir o Evangelho, teria consciência da própria condição, da própria situação de pecadores, e se arrependeriam dos seus pecados, se voltariam para Deus, e seriam então transformados. Essa é a água que purifica, irmãos. É a pregação do verdadeiro evangelho, não do evangelho da prosperidade, irmãos, não do evangelho conectado com assuntos desta vida, não com um evangelho conectado com assuntos terrenos, mas do evangelho que fala a respeito das coisas celestiais.
que fala a respeito da eternidade. Este é o evangelho que santifica e purifica o povo. Esse é o que Paulo quis dizer com o lavar da água pela palavra. O povo de Cristo ouve o evangelho, se curva, se arrepende, se converte e é transformado. Por isso que o novo nascimento ele acontece assim. Primeiro ouve-se o evangelho. O pecador então ele se arrepende, ele se volta para o Senhor e seus pecados são perdoados, assim como Deus prometeu em Ezequiel 36, 25. Mas também no verso 26 de Ezequiel 36 é dito que Deus também prometeu dar um coração novo e pôr um espírito novo dentro de vós, retirar o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então aqui está, meus irmãos, o que de fato é o novo nascimento. O novo nascimento não se trata de uma mudança exterior, não se trata do batismo. O novo nascimento trata de uma mudança interior. O novo nascimento trata de uma mudança de coração. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo a Nicodemos, em termos que Nicodemos poderia entender. Foi a promessa que Deus fez em Ezequiel 11, Ezequiel 36, falando de uma mudança de um coração de pedra para um coração de carne. O Espírito Santo vem e opera quando o pecador se arrepende. O Espírito Santo vem e transforma o coração. De um coração de pedra num coração de carne. O que é um coração de pedra? O que significa isso? Por que esse termo se refere ao coração natural humano? Porque o coração de pedra é um coração morto. Morto para Deus. Acaso o apóstolo Paulo não nos ensinou em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas que Deus nos deu vida, ressuscitando-nos juntamente com Cristo? Então observe que o coração de pedra fala exatamente disso, porque a pedra não é um ser vivo, a pedra ela é morta. A pedra também, ela é dura, como aquelas talhas de pedra. Lembra das talhas de pedra do capítulo 2 de João? A pedra, ela é inerte. A pedra, ela não reage. A pedra, ela não é viva. A pedra é morta. Assim é o coração do homem antes do novo nascimento. Assim era o coração de Nicodemos, até aquele dia em que o Senhor disse essas palavras a ele. Veja, meus irmãos, ser uma pessoa muito religiosa não transforma o coração. Participar de reuniões religiosas não transforma o coração, a menos que o evangelho verdadeiro esteja sendo pregado lá. O que transforma o coração é ouvir o verdadeiro evangelho, é ouvir o evangelho genuíno, o evangelho que você encontra nas páginas do Novo Testamento, é você ouvir a palavra de Cristo. E isso te purifica, te leva ao arrependimento, ao choro amargo pelo pecado, a uma transformação de vida que produz em você uma transformação de coração que só o Espírito Santo pode fazer. Quem pode dar, meus irmãos, um novo coração ao homem? Só Deus pode. Está lá no capítulo 1 de João, né? No capítulo 1. João capítulo 1, versos 13, quando João fala daqueles que receberam o Senhor Jesus e creram no seu nome, e João diz assim, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, o novo nascimento não acontece porque alguém quer, não acontece pela vontade humana, pelo esforço humano, por méritos próprios, porque Nicodemos tinha todos esses méritos, todos esses esforços, mas mesmo assim já era velho, já era idoso, e não havia tido seu coração transformado, e esse era o grande problema dele. Só Deus pode transformar o coração. Essa é uma obra que só Deus pode fazer, irmãos. Nenhuma denominação pode te dar isso. Nenhum pregador, nenhum pastor, ninguém pode te dar isso.
Isso é algo que você deve pedir a Deus. Se você tem na sua alma esta preocupação que Nicodemos tinha, peça a Deus, porque Deus pode mudar esse coração insensível, inerte, morto, num coração vivo, num coração sensível a Deus. A diferença básica entre coração de pedra e coração de carne é a seguinte: quem tem coração de pedra pensa só no que é terreno. Quem tem coração de carne pensa só no que é do céu. Você entende? Avalie, seja honesto. Seu coração, a sua mente, pense em quê? No que é da terra ou no que é do céu? No que o seu coração pensa, no que você pensa o dia todo? Quando você olha para o céu, para a terra, para o mar, quando você olha para as árvores, quando você olha para as pessoas, o que isso te faz lembrar? Que existe um Deus? Ou você sequer se lembra que Deus existe até a hora que você vai no culto? Se isso acontece com você, é porque o coração não foi mudado. É preciso mudar o coração de pedra num coração de carne. E depois, acompanhe comigo aqui do verso Ezequiel 36, 27, que Deus também promete que porei o meu espírito dentro de vós. Veja aqui, depois, e somente depois, que o coração é alcançado pelo Evangelho, que o Evangelho entra pelos ouvidos, que o coração ele é transformado, que o bendito e todo-poderoso Espírito de Deus vem e faz habitação no homem. Você entende que ter o Espírito de Deus é prova cabal e final de que você é uma pessoa genuinamente salva? Por isso o apóstolo Paulo em Romanos 8 diz que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. E por que não? Porque o coração não foi transformado. Vocês estão entendendo? E por que é que Deus dá aos pecadores arrependidos um novo coração? Acompanhe comigo aí no verso 27 ainda. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Isso aqui é uma prova de conversão. Você é convertido? Quem é convertido obedece a palavra de Deus. Quem é convertido vive de acordo com aquilo que a Bíblia prescreve. Quem é convertido, a Bíblia tem autoridade sobre ele, e a vida dele é guiada por aquilo que a Bíblia diz. E isso não é porque esta pessoa é diferente das outras, em nenhum outro sentido, senão em um apenas. Porque que um obedece e o outro não? Porque um nasceu de novo e o outro não. Ok? Então é por isso que Deus dá seu Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo é impossível ao homem obedecer a Deus. Mas agora, por favor, volte comigo lá no capítulo 3 de João para nós finalizarmos nosso estudo. Vamos, depois de entendermos o que o Senhor Jesus quis dizer com nascer da água e do Espírito, não é? Nascer da água fala deste poder purificador do Evangelho. E nascer do Espírito fala deste poder transformador do Espírito Santo, que muda o coração de pedra num coração de carne. Não é? E o Senhor Jesus prossegue dizendo assim no verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, veja, pela terceira vez, necessário vos é nascer de novo. Veja, 3 vezes o Senhor Jesus diz isso. No verso 3, no verso 5 e no verso 7. Meus irmãos, o que é nascido da carne é carne. O que o Senhor Jesus quer dizer é o seguinte. Um homem, mesmo sendo um homem piedoso, uma mulher piedosa, se tiverem um filho, o coração daquele filho será um coração de pedra. Pecadores só podem gerar pecadores.
Não é? Suponhamos que o apóstolo Paulo, não é um exemplo, que é posto na Bíblia como um exemplo de cristão. Se ele tivesse se casado e tivesse tido filhos com uma mulher tão santa quanto ele, o filho que ele daria, que a esposa dele daria à luz seria um ímpio. Seria uma pessoa não convertida que careceria da graça de Deus, tanto quanto Paulo precisou para ser convertido lá na estrada de Damasco. Entenda, o que é nascido da carne é carne. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqueles a quem o Espírito transforma tornam-se em pessoas espirituais. O que é uma pessoa espiritual, irmão? Irmão, uma pessoa espiritual nada é além de ser uma pessoa que pensa nas coisas de cima e não se preocupa tanto com as coisas da terra. Isso não significa que uma pessoa espiritual é negligente com a vida aqui na terra, não significa isso. Mas significa que todos os projetos, todos os planos, todos os desejos, tudo que essa pessoa quer é chegar no céu. Isso é obra do Espírito. Só o Espírito pode fazer isso. Em seguida, o Senhor Jesus nos diz como é que isso acontece. Ele diz assim: o vento sopra onde quer, verso 8. O vento sopra onde quer e ouves o som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aqui o Senhor Jesus faz uma analogia entre o vento e o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que produz o novo nascimento, e como é que isso acontece? Isso não é visível aos olhos humanos. Você se lembra das talhas de pedra? Lembra como é que foi que o Senhor Jesus transformou água em vinho? Você se lembra? Não, você não se lembra porque isso não é mencionado no Evangelho. Porque ali está ensinando como o novo nascimento acontece. Os homens não podem ver. Ninguém vê como o novo nascimento acontece, igual o vento, ninguém vê o vento. Mas, quando o novo nascimento acontece, todos sentem seus efeitos. Lembre-se que é assim que acontece o novo nascimento. Assim como a água transformada em vinho, e todos naquela festa de casamento em Caná perceberam isso, há efeitos quando o novo nascimento acontece. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo, e por isso que o Senhor Jesus usa o vento como uma analogia, não é? Referindo-se a esta obra sobrenatural que o Espírito Santo opera no coração do homem. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é. Veja que o Senhor Jesus aqui faz uma outra referência ao novo nascimento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, há várias expressões bíblicas para se referir à mesma bênção. Nascer de novo, é mudar o coração de pedra no coração de carne. Nascer de novo, como aqui Jesus diz para Nicodemos, é nascer de novo. E o termo original aqui é nascer do alto. Nascer de novo é nascer do alto, é nascer de cima. É por isso que a volição, os desejos da pessoa que nasceu de novo mudaram. Porque agora ela nasceu de cima e os desejos dela são só com relação às coisas lá do alto. Não tem mais preocupação com aquilo que é da terra. Mas observe a reação de Nicodemos diante de um ensinamento tão claro e minucioso do Senhor Jesus. Aí no verso 9, perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? E Jesus lhe respondeu, e aqui nós encerramos nosso estudo, com essa resposta do Senhor Jesus a um homem tão culto, a um erudito, a um homem tão sábio, a um mestre de Israel que não entendia isso. Jesus faz uma pergunta a ele. Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Observe, meus irmãos, a importância dessa pergunta do Senhor Jesus a Nicodemos. Nicodemos era um mestre em Israel, ou seja, ele era reconhecido em toda a nação como um grande homem de Deus. Era um homem que as pessoas vinham de longe para ouvir os ensinamentos de Nicodemos.
Mas observe, por favor. Nicodemos, não é que ele não conhecia sobre o novo nascimento, ele conhecia Ezequiel 11, ele conhecia Ezequiel 36, ele conhecia o Antigo Testamento mais e melhor do que nós sequer podemos imaginar. Ele era mestre, ele passou a vida toda estudando o Antigo Testamento. Ele conhecia não só, ele sabia de cor, ele poderia recitar a Bíblia para você. Isso é um mestre de Israel. Só que veja, ele era mestre, mas ele não entendia sobre a questão mais elementar a respeito da salvação. Meus irmãos, e por quê? Como que é possível uma pessoa ter tanto conhecimento, ser um erudito, um sábio, ser um mestre, ser um doutor, e não entender sobre o novo nascimento? Como que é possível isso? Meus irmãos, por acaso você não se lembra? Ou como uma expressão que o próprio Senhor Jesus usava, acaso nunca lestes? Como o próprio Senhor Jesus exaltou a Deus, porque Deus faz exatamente isso. O Senhor Jesus certa vez disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois oculta estas coisas dos sábios e inteligentes e as revela aos pequeninos. É por isso que muitas vezes você vai ver muitos sábios e eruditos falando sobre estas coisas e não conseguindo entendê-las, porque é da natureza de Deus esconder estas coisas dos sábios e inteligentes e a revelar aos pequeninos. Se você está ouvindo essa pregação, é porque você é um pequenino, a quem Deus quis dar a conhecer estas coisas. Não é porque quem está aqui pregando é alguma coisa, pelo contrário. É porque aqui não há um sábio, nem um inteligente, nem um erudito. Há apenas um homem comum pregando o Evangelho. Porém, nós sabemos que nós só poderíamos conhecer isso, entender isso, porque Deus nos deu isso a conhecer. Louvado seja Deus. Agora faça a você uma pergunta. Você nasceu da água e do Espírito? O seu coração insensível para as coisas de Deus foi mudado? Quais desejos correm dentro de você? Os desejos pelas coisas da carne, do prazer terreno, das coisas terreais, o desejo de ser rico, famoso. É isso. Se são essas coisas que existem no seu coração, o seu coração ainda é, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Cristo ensinou, um coração de pedra. Porém, entretanto, se o seu coração anseia pelas coisas de cima, se a sua mente pensa nas coisas do alto, se você deseja um dia em que você vai poder ver e entrar no reino de Deus, se você vive em função disso, é porque você nasceu de novo, louvado seja Deus. Meus irmãos, e isso é novo nascimento, é compreender isso. Não é? Você pode ser um mestre, um ensinador, um pregador e não entender essas coisas. E você, se está ouvindo algo que está trazendo luz e instrução ao seu coração, não é porque quem está pregando é alguma coisa. Não sou ninguém. Mas é a palavra de Deus, é o que Cristo disse. É o que o Senhor Jesus tem a nos dizer. E que você possa se inclinar diante do que Cristo disse. E você possa avaliar o seu próprio coração. Pedindo misericórdia, Senhor. Porque este é o verdadeiro significado de nascer da água e do Espírito. Você pode ter sido batizado e não ter nascido de novo. E se você foi batizado e não nasceu de novo, as portas do céu vão estar fechadas para você. Por isso, peça a Deus, tenha provas, tenha provas. Veja como a Bíblia nos diz que é um novo nascimento. E entenda, ninguém, não importa quem seja, não importa quais são suas qualidades morais, não importa quais seus esforços religiosos, não importa quão
quão diligente nas coisas religiosas você seja. Nicodemos era muito mais que você. E mesmo assim ele não poderia entrar no céu se não nascesse de novo. Porém, meus irmãos, se você pode ser a pessoa mais fraca do mundo, o crente mais deficiente, se o seu coração busca o céu, deseja o céu, anseia pelo céu, se você tem o desejo de partir e estar com Cristo, só há uma explicação. O bendito vento do Espírito soprou em você. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Seja honesto consigo mesmo. Pergunte a você mesmo, você nasceu de novo? Você vai ter que responder essa pergunta mais cedo ou mais tarde. Peça a Deus que te ajude a ter uma resposta bíblica satisfatória, robusta para esta pergunta tão importante. Pai, graças damos ao Senhor, Criador do céu e da terra, pois ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Graças te damos, ó Senhor, pois assim te aprouve, e bendito seja o teu nome, pela graça de nós podermos aqui aprendermos mais do Evangelho, conhecermos mais da tua palavra, compreendermos destas coisas, Senhor. Abençoa-nos por tua graça, grava, meu Deus, essas palavras em nossos corações e realiza a tua obra em nós. Pedimos tua graça e teu auxílio, meu Deus, para que tu estejas conosco. Em nome de Cristo. Amém.